com Carol Barcelos e Wallace Neguerê. A gente vai dar fim de ver. Galvão FC. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Difusora, segunda edição. Obrigado sempre pelo seu carinho também, a sua audiência. Vamos aqui comigo porque a semana está só começando e os nossos repórteres estão aqui trazendo para a gente tudo o que é notícia nessa noite de segunda-feira aqui no Maranhão. Fernanda Arocha, começando com você, uma ótima noite. Boa noite, Giovanni, a todos que nos acompanham. Olha só, as convenções partidárias, já falando aqui de eleições de 2026, né? As convenções partidárias aqui no estado do Maranhão começam hoje e vão oficializar aí os candidatos que vão disputar as eleições desse ano. Além também de confirmar os nomes, os partidos também utilizam essas convenções, que são encontros e reuniões, para também aproveitar esses encontros para fechar alianças e também definir estratégias durante a campanha. Daqui a pouco todos os detalhes aqui no Jornal da Difusora. Thalia Frazão também chegando aqui com informações do Maranhão nessa noite de segunda-feira, né, Thalia? Boa noite. Oi, Giovanni, boa noite a você e também a todos que nos acompanham. E olha só, os eleitores têm a partir de hoje para solicitar a opção, essa modalidade do voto em trânsito. Essa modalidade ela estará disponível aí nas capitais e também nas cidades com mais de 100 mil eleitores. O prazo é até o dia 20 de agosto. Já eu retorno aqui, Giovanni, com mais informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essas informações do calendário eleitoral. E Bial Mendes fechando o nosso trio nessa noite de hoje. Uma ótima noite, Bial. Ótima noite para você, para todos. Nós vamos falar que o Maranhão apresenta aí uma baixa no número de vacinados contra a gripe e vamos atualizar também essa informação de que a Justiça confirma apreensão e leilão de veículos com IPVA em débito. É já que eu volto. Tá certo, Bial, Thalia, Fernanda, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E fique aí porque no Jornal da Difusora de hoje você vai ver também. Polícia Civil abre 4 inquéritos para investigar morte de bebês em UTIs do Hospital da Criança em São Luís. A Defensoria Pública já tinha encontrado uma série de falhas na unidade. Mais de 5 milhões de eleitores estão aptos a votar. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão fez uma reunião sobre o calendário eleitoral. O governo do estado realiza a promoção de delegados, coisa que há muito tempo não acontecia no Maranhão. E ainda todos os detalhes da Espanha, campeã da Copa do Mundo de Futebol. E essas e outras notícias você vai ver agora no Jornal da Difusora, segunda edição. 6 horas e 32 minutos, o Jornal da Difusora, segunda edição, está começando. E o calendário eleitoral entra agora numa fase decisiva a partir dessa semana aqui no Maranhão, viu? Partidos e também as federações começam a realizar suas convenções partidárias para poder oficializar as candidaturas ao governo do estado, ao Senado e também as chapas proporcionais ali para selar as principais coligações. Sobre esse calendário, a gente vai falar agora também as próximas regras e como temos aí as datas com a Fernanda Arocha, que está lá no TRE e vai trazer para a gente ao vivo todas as informações do que a gente deve ter aqui para frente nessa pré-campanha ainda, né, Fernanda? Boa noite mais uma vez. Isso mesmo, Giovanni. Boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham. É até interessante a gente falar aqui que até o momento, né, se chama aí pré-candidatos, que às vezes as pessoas em casa podem confundir um pouquinho. Ah, como assim ainda não são candidatos? Em si, na verdade, pré-candidatos. E aí começa hoje, como você falou, né, essas convenções partidárias, que são reuniões, encontros feitos por esses partidos para poder lançar oficialmente aí o nome desses pré-candidatos e também realizar reuniões. A primeira convenção será aí do partido Missão no dia 24 de julho em formato online para confirmar a candidatura de André Luiz. Já no dia 25, o MDB deve oficializar aí Orleans Brandão. Já o PSTU realiza a sua convenção no dia 29 de julho para homologar aí Saulo Arcangeli e o PT marcou um encontro para o dia 1º de agosto, quando deve confirmar Felipe Camarão. O PSD e o PSOL ainda não divulgaram as datas das convenções. E olha só, depois da homologação pelos partidos, eles ainda precisam registrar oficialmente a candidatura na Justiça Eleitoral. O prazo para pedir esse registro termina aí no dia 15 de agosto, já a campanha eleitoral começa oficialmente a partir do dia 16 de agosto. E deste ano, lembrando os eleitores, né?
tá aí, os eleitores vão escolher entre presidente da República, governador, senador, deputado estadual e também deputado federal. Volto com você, Giovanni. E aí vai ter que ter muita atenção ali na urna, porque é muito número na hora de votar, né, Fernanda? A gente aguarda esses andamentos aí. Muito obrigado pelas informações. Olha, e ainda falando sobre eleições, atenção para quem vai estar fora da sua cidade no dia da votação, lá em outubro, viu? Começou hoje o prazo para pedir o voto em trânsito. E aí, para explicar direitinho para a gente o que muda na hora de votar, quem pode fazer esse pedido, como ele funciona e como fazer essa solicitação, aqui, Thalia Frazão com a gente, chegando com essas informações, né, Thalia? Isso mesmo, Giovanni. Olha só, essa modalidade de votação é destinada para quem vai estar aí em outra cidade, por exemplo. E essa solicitação, ela deve ser feita através da internet. Basta acessar o site da Justiça Eleitoral na opção autoatendimento eleitoral para se cadastrar, caso já tenha aí cadastrado, na verdade, a biometria. E aí também é possível fazer a solicitação de forma presencial em um cartório eleitoral com um documento oficial com foto. No pedido, o eleitor ele deve informar em qual local ele pretende realizar essa votação. Nesse mesmo período, também é possível cancelar ou até mesmo alterar esse pedido aí do voto em trânsito. Quem estiver no mesmo estado, mas em outra cidade, pode votar para o presidente da República, governador, senador, deputado estadual, federal ou, no caso, também distrital. Já quem estiver fora do estado onde vota, poderá apenas escolher a opção para presidente da República. Brasileiros que moram no exterior e estarão aqui no Brasil durante as eleições também podem votar, se caso também tiverem solicitado, né, essa opção. Quem tem o título registrado no exterior e vai estar aqui no período do mês de eleições, né, no mês de outubro, também deve fazer essa solicitação do voto em trânsito dentro do prazo estipulado aí para os brasileiros, que é até o dia 20 de agosto. O eleitor que se inscreveu no voto em trânsito e não conseguiu comparecer, não conseguiu ir aí até o local de votação solicitado, ele deve fazer essa justificativa do porquê não conseguiu votar, justificar, né, essa ausência, mesmo que esteja na cidade de inscrição eleitoral no dia da eleição. A relação aí com todos os locais onde haverá essa votação em trânsito, né, onde poderá acontecer essa votação em trânsito, ela já foi divulgada pelos TREs de todo o Brasil desde o dia 19 de julho, mas vai haver uma atualização, né, conforme as solicitações forem chegando, né, o TRE vai fazer uma atualização desses locais de votação e ela estará disponível a partir também do dia 20 de agosto. Giovanni. Muito legal, né, Thalia? É uma ferramenta super interessante, muito importante para quem está em viagem, por qualquer que seja o motivo, a trabalho, e quer manter ali no dia da eleição, registrar o seu voto, pode fazer tudo isso. Basta você ir ali fazer essa solicitação. Muito obrigado pelas informações, viu, Thalia? A Polícia Civil abriu 4 inquéritos para investigar as mortes que foram registradas nas UTIs pediátricas do Hospital da Criança aqui em São Luís. Hoje pela manhã, pais que perderam seus filhos formalizaram as denúncias. A gestão do hospital está no meio de uma série de problemas que foram identificados por órgãos diferentes. Uma vistoria da Defensoria Pública do Maranhão encontrou irregularidades, como o número insuficiente de médicos por lá. O que era a denúncia de familiares agora está documentado em uma nota técnica da Defensoria Pública do Estado. Durante uma inspeção realizada semana passada, defensores encontraram todos os 28 leitos das 3 UTIs pediátricas ocupados. O cenário descrito pelo órgão aponta uma deficiência de estrutura, com número insuficiente de profissionais e um grave risco à saúde dos pacientes. O relatório aponta problemas como falta de médicos. Apenas 3 plantonistas atendiam as UTIs, metade do exigido pela Anvisa. Falta de especialização. Em uma das UTIs, o plantonista não possuía especialização em pediatria ou em terapia intensiva. Medicamentos. Profissionais confirmaram o uso de remédios de menor eficácia devido à ausência frequente da medicação padrão. E, por fim, regulação. Demora de até 2 dias para buscar vagas em outras unidades,
retardando a transferência de casos graves. E a cobrança não vem apenas dos órgãos de justiça. Uma nota de repúdio assinada por 111 entidades que atuam em diversas esferas sociais classifica a falta de estrutura como uma violência institucional e exige responsabilização civil e criminal. A nota divulgada pelo Fórum Maranhense de Organizações Não Governamentais em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente destaca que a saúde tem prioridade absoluta garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que a sociedade não pode aceitar a normalização do sofrimento infantil e a angústia das famílias. O defensor público Davi Veras detalha a situação encontrada e os próximos passos para cobrar a regularização imediata do atendimento no Hospital da Criança. A visita foi para, dentre outras coisas, identificar possíveis inconformidades e algumas delas foram sim encontradas. Expedimos a nota técnica com alguns desses resumos, mas o relatório de inspeção está sendo finalizado agora pela manhã e será encaminhado aos atores da rede, sobretudo a Secretaria Municipal de Saúde, para que adote algumas providências do que nós identificamos, para que preste informações sobre outras questões. Se não forem assegurados, o que no entender da Defensoria Pública, que essas inconformidades não sejam sanadas na prestação do serviço, e aí abre-se um leque de medidas possíveis que podem ser adotadas, medidas administrativas e medidas judiciais para a adequação do serviço, sem prejuízo também de medidas futuras, se for identificado alguma situação pontual de pacientes, de famílias que foram prejudicadas, que podem também, por meio da Defensoria, buscar providências de reparação de danos. E o Maranhão acende o alerta para baixa adesão à vacina contra a gripe. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que a cobertura vacinal atingiu apenas pouco mais de 40% do público considerado prioritário aqui no estado, o índice que está bem abaixo da meta que é estabelecida pelo Ministério da Saúde. E aí, para a gente saber mais detalhes, de onde se vacinar e também os riscos dessa baixa cobertura, eu vou falar ao vivo com o Biel Mendes, que traz para a gente essas informações, Biel? É isso mesmo. E os especialistas estão apontando a desinformação com a falta de acesso para essa baixa na vacinação aqui no estado do Maranhão. Estou com os dados aqui, Giovanni, chama bastante a atenção, porque, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 40,32% do público prioritário recebeu a vacina contra a influenza, quer dizer, abaixo da metade daquilo que é esperado. Aqui em São Luís, a cobertura é um pouco maior, mas também está abaixo aí do esperado, que acaba chamando a atenção. Aqui em São Luís está abaixo do esperado, a capital aplicou mais de 108 mil doses, alcançando uma cobertura de 47,37%. Entre os grupos prioritários, que devem receber a dose da vacina, estão idosos, crianças de 6 meses, menores de 6 anos e gestantes. Essas pessoas têm aí o maior risco de desenvolver complicações provocadas pela gripe, por isso devem procurar um posto de saúde mais próximo, porque a vacinação ela continua disponível, apesar dessa baixa procura. As unidades básicas de saúde aqui de São Luís, por exemplo, estão funcionando inclusive aos sábados. A orientação das autoridades é que as pessoas dos grupos prioritários procurem os postos e garantam, portanto, a proteção contra a influenza. Então, a desinformação e exatamente a dificuldade é o que os especialistas apontam como provocador dessa baixa procura. Mas a hora é agora, posto de saúde vacinando. Se você ainda não recebeu a dose, corra para se vacinar. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Biel. Mais uma vez, obrigado aí pelas informações, viu? E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para amanhã aqui no Maranhão. Semana começando, a gente vai saber como é que está a previsão do tempo para essa terça-feira aqui no estado. E vamos começar aqui por São Luís, que tem previsão de chuva, mas olha só, apenas pelo período da tarde. Nos outros horários aí da terça-feira, o tempo fica um pouco mais estável. Aqui em São Luís, a mínima de 26 graus e a máxima chega aos 29 graus. Vamos agora para a cidade de Santa Inês, região ali do Pindaré, A previsão por lá é de chuva, mas somente à noite, diferente aqui da capital. Nos outros horários do dia, o sol aparece em alguns momentos um pouco sob as nuvens, o tempo um pouco nublado. Em Santa Inês, mínima de 24 e assim como em São Luís, a máxima chegando também aos 29 graus. Região Tocantina, agora a cidade de Imperatriz, a promessa de lá
é de muito sol nessa terça-feira, sem previsão de chuva. As nuvens ali não devem estar carregadas e o tempo vai seguir firme na cidade de Imperatriz, com a mínima de 20 e a máxima de 31 graus lá em Imperatriz, na região Tocantina. Olha, quase 100 delegados da Polícia Civil maranhense foram promovidos hoje pelo governo do estado. Essa mudança de classe na carreira dos policiais é para reestruturar a corporação e também dar mais dinamismo às investigações criminais em todo o território. Com 20 anos de enfrentamento ao crime, este delegado, que atua no interior do estado, reconhece como marcante esse momento na carreira. Eu vejo como um reconhecimento à categoria dos delegados de polícia e principalmente por toda a equipe da Polícia Civil, né? É uma coisa que podemos identificar como uma coisa individual, mas não se trata de uma promoção individual, é uma promoção de equipe, uma promoção da Polícia Civil. O ato de promoção é parte da política de fortalecimento da Polícia Civil, o que reflete diretamente no aprimoramento dos serviços prestados à população. O evento contou com a presença do governador Carlos Brandão, que destaca os avanços na segurança pública, como a reforma de delegacias. Então, nós demos um aumento aí de cerca de 16% para os delegados e 61% para os escrivães e investigadores. Nós lançamos agora um concurso público, o maior concurso público de toda a história do Maranhão, mais de 20 anos que não tinha concurso, e esse concurso começamos pelo sistema de segurança. 3.350 novos policiais civis, militares, bombeiros, perícia e administração penitenciária. A gente resolveu fazer uma ampla reforma nas delegacias. Mais de 160 delegacias, eu acho que já tem 150 reformadas. Dá gosto de trabalhar. Não é algo que gerações de delegados adiante vão ter que se lembrar da data de hoje, porque hoje foi rompido um represamento histórico, né? Hoje, na verdade, é a solenidade, né? O governador sinalizou, né, com a aprovação da promoção dos delegados e de que, a partir de hoje, essas promoções serão de forma automática. Ou seja, após o interstício, aquele tempo que o profissional passa numa determinada classe, ele está apto para ascender à próxima classe, se fizer os cursos de capacitação para aquilo. Então, isso é importante. Isso vai impactar na vida profissional dele, também na vida das famílias, né? Quando se melhora, o profissional está feliz no seu ambiente de trabalho, melhora financeiramente. Então, isso vai impactar diretamente no serviço prestado, na qualidade de vida, tanto do profissional quanto das famílias. Serão promovidos 82 delegados que passarão da primeira classe para a classe especial e 17 delegados que ascenderão da terceira classe para a segunda classe. Um momento que certamente ficará marcado para estes profissionais da Polícia Civil. Uma conquista que fortalece o combate ao crime, juntando esforços a outras forças como a Polícia Militar. A Polícia Militar e o Bombeiro com a nova lei orgânica e a Polícia Civil construindo sua lei orgânica, mas já teve os avanços como a promoção automática. Então são esses ganhos, esses avanços que faz com que o profissional se dedique cada vez mais para que a sociedade tenha mais segurança. Porque um policial militar, civil, um bombeiro, ele tendo esse reconhecimento, ele vai trabalhar cada vez mais e melhor em prol da sociedade. Olha, para quem está em busca de uma oportunidade de emprego, o governo do Maranhão abriu o edital do concurso da Perícia Oficial de Natureza Criminal. Ao todo, são 76 vagas imediatas para profissionais de nível superior, além do cadastro de reserva. Essas oportunidades são para cargos como médico legista, perito criminal, odontolegista e agentes de perícia com salários iniciais que chegam aí a mais de R$14 mil. Essas inscrições começam no dia 31 de julho no site do Sebrasp e seguem até 5 de outubro. As provas estão marcadas para o dia 10 de janeiro do ano que vem e serão aplicadas em São Luís e em mais 6 municípios aqui do interior. O edital completo está disponível na página oficial da banca do concurso. Um homem foi preso depois de ser flagrado maltratando um cachorro no Parque Alvorada, lá na cidade de Imperatriz. Esse animal foi encontrado sangrando muito debilitado. Esse caso gerou uma revolta na população e quem vai trazer para a gente mais informações desse caso, direto lá de Imperatriz, é a Fabiana Irênio, que está chegando aqui para a gente com essas informações, né, Fabi? Boa noite.
Oi, Giovani, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Um caso de fato revoltante, as imagens são chocantes. Esse cachorrinho, ele tem 2 anos e meio de idade, ele foi encontrado acuado em uma residência porque vizinhos ali daquela residência escutaram ele latindo muito, acionaram a polícia e quando chegaram lá, ele estava com várias fraturas nas patinhas, também na região da cabeça. O homem foi preso em flagrante, ele confessou o crime, diz que estava muito nervoso com uma determinada situação que ele não quis mencionar qual e acabou descontando toda a raiva no animalzinho de estimação. O animal ele foi acolhido por uma ONG, a ONG Recanto dos Peludos, que tem uma tradição já de resgatar cachorros e gatos, cães e gatos aqui na região de Imperatriz. É uma ONG que tem a dona Lucineide aí na liderança e ele foi encaminhado para uma clínica veterinária. O cachorrinho segue internado, sem previsão de alta. Eu falei agora há pouco com a dona Lucineide da ONG que acolheu esse animal e eles estão precisando de doações porque os custos nessa clínica são altos, embora a dona da clínica tenha feito um desconto, mas há remédios, ali a diária da clínica e eles estão precisando então do apoio da população. O homem permanece preso, ele vai responder por maus tratos a animais, ele pode pegar de 2 a 5 anos de reclusão, perdeu a guarda, claro, do animal. E para quem puder ajudar com qualquer valor, é o CNPJ da ONG Recanto dos Peludos, vou passar aqui o Pix, é 43 317 720 0001 98. Qualquer doação é bem-vinda, né? Um crime chocante, como você falou, o cachorro estava com muito sangramento, ele foi levado até essa clínica veterinária, sangrando bastante. Colocaram ali, Giovana, para você ter ideia, um papelão, e o papelão ficou coberto de sangue devido às múltiplas fraturas. O animalzinho está, então, sem previsão de alta nessa clínica. A gente espera muito que ele se recupere e que esse homem fique muito tempo preso, né, e pague por esse crime brutal aí contra esse ser indefeso. Com essas informações, eu volto com você no estúdio. Um absurdo, né, Fabi? Uma crueldade injustificada, né? Realmente a gente espera que as medidas sejam tomadas. Obrigado aí pelas informações aí direto de Imperatriz. E agora é hora do esporte com Laércio Júnior. Um grande abraço para você, chegando agora para falar de Copa do Mundo em ritmo de final. Deu Espanha na decisão contra a Argentina. Confira como foi o bicampeonato da seleção espanhola. Resultado merecido, resultado de quem buscou o jogo, de quem procurou o gol desde o início. Segurou a Espanha, só que com um a menos não deu. Parabéns à seleção da Espanha, conquista um bicampeonato. É a primeira seleção a conquistar 2 títulos nesse século. Lembrando que o Brasil tem um título conquistado lá em 2002. A Espanha volta a ser campeão depois de ser campeã em 2010 na África do Sul e levanta com absoluto merecimento, com absoluta precisão, depois, principalmente, da semifinal que fez, grandiosa semifinal contra a França e a perfeita decisão contra a seleção da Argentina. Artilheiro da Copa, Kylian Mbappé, o vice-artilheiro foi o Lionel Messi. Kylian Mbappé também é o maior artilheiro da história das Copas agora, depois dos gols marcados na atual edição do Mundial. Nós tivemos o Rodri sendo eleito o melhor jogador da Copa, foi eleito o melhor jogador da Copa porque a Espanha foi campeã, o Messi ficou com o 2º lugar, mas para todos que acompanharam o Mundial, o Messi fez uma Copa bem melhor do que a Copa do Mundo do Rodri e merecia ter sido eleito o melhor jogador da Copa. A revelação, o Cubarsí, zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, foi eleito o craque revelação da temporada. O Unai Simón, goleiro da Espanha, também foi eleito o melhor goleiro da competição. Enfim, a Espanha comandando as premiações, com exceção da artilharia, que ficou com a França. O melhor jogador, o artilheiro, acabou sendo o Kylian Mbappé e o craque da Copa, o Rodri, com o Messi ficando na 2ª colocação, tanto na artilharia quanto na questão do melhor jogador do Mundial, hein? Copa do Mundo indo embora, só daqui com diferencial. A abertura vai ser aqui na América do Sul, vai ser no Uruguai. Teremos jogos da primeira fase da Copa na América do Sul, em especial no Uruguai e no Paraguai e Argentina.
para comemorar exatamente o centenário da Copa. A primeira Copa foi disputada aqui na América do Sul, lá no Uruguai, com o título conquistado pela Celeste Olímpica, hein? Então já começa o trabalho, seleções se movimentando, treinadores sendo contratados para que essas seleções que foram um fracasso na Copa atual possam ir bem na próxima Copa. É o caso da seleção da Alemanha, que vai com o Jürgen Klopp, foi o técnico do Liverpool que viveu uma grande fase no começo da década. A seleção brasileira que renovou com o Ancelotti para tentar em 2030 ter um final, um desfecho de Copa bem melhor do que foi a Copa deste ano, onde o Brasil parou nas oitavas de finais da competição. Este ano o Brasil ainda tem compromissos, vai realizar 2 amistosos contra a seleção australiana e o Ancelotti já vai dar início ao trabalho para o novo ciclo da seleção brasileira. Agora vamos falar de Campeonato Maranhense. A bola rolou no fim de semana, tivemos os jogos de ida das semifinais da Segundinha. Os gols da vitória do Verdão sobre o Pinheiro Atlético Clube jogando fora de casa saíram no segundo tempo. Diego Costa abriu o placar de cabeça. E Rochinha ampliou para os visitantes após receber um bom passe preciso e finalizar na saída do goleiro. Final, Lago Verde 2, Pinheiro Atlético Clube 0. No estádio municipal Nilzinho Santos, o Real Resenha conquistou uma importante vitória no jogo de ida da semifinal. A equipe venceu o Timon por 1-0. O único gol da partida saiu aos 39 minutos do segundo tempo. André aproveita a oportunidade para marcar o gol que garante o triunfo. Agora, o Real Resenha joga pelo empate no jogo da volta, quarta-feira, para também decidir o Campeonato Maranhense da Série B. Com os resultados, Lago Verde e o Real Resenha, time que vem com o nome de Araiose, mas é o Real Resenha, jogam pelo empate para garantir a classificação para a primeira divisão do ano que vem. Lembrando que o Lago Verde ainda pode perder até por um gol de diferença, hein? Na quarta-feira teremos a definição dos finalistas da Segundinha e também os 2 times que estarão na elite do futebol maranhense a partir de 2027. Vou falar um pouco também de basquetebol. Daqui a pouco, hein? 9 horas, a bola vai subir, 9 da noite, no ginásio Costa Rodrigues, para o terceiro e decisivo duelo entre Sampaio e Cerrado Basquete. O Sampaio venceu o primeiro jogo jogando lá no Distrito Federal, no ginásio Nilson Nelson. Jogou em São Luís no sábado e perdeu para o time do Cerrado. A base da seleção brasileira, o time do Sampaio Basquete, foi derrotado pelo Cerrado por 73-62, uma vantagem de 11 pontos para o Cerrado Basquete. Hoje tem a definição. E aí, com o apoio da torcida, o Sampaio vai tentar chegar na decisão da LBF 2026. Lembrando que o Campinas desbancou o SESI, foi finalista e campeão das últimas 3 edições, deixando o Sampaio correr como vice-campeonato. O Campinas já está lá e aguarda o vencedor do jogo de daqui a pouco entre Sampaio Basquete e o Cerrado. E tomara que não tenha pipocada, hein? Não pode pipocar. Um time que é a base da seleção brasileira, tem todas as regalias, é um time caro, o time do Sampaio Basquete, ao contrário do futebol, onde nós temos ali a realidade completamente diferente. Somos o patinho feio no futebol, mas no basquete não tem do que reclamar. É a base da seleção brasileira com toda a estrutura de uma grande equipe da América do Sul para treinar. Então, é obrigação o Sampaio Basquete vencer o Cerrado daqui a pouco. Com todo respeito ao time do Distrito Federal. Se perder, é uma vergonha. Sampaio que já bateu na trave e pipocou nas últimas 3 finais, hein? Sendo derrotado pelo César Araraquara. Então, tem que vencer. Precisa vencer o jogo de hoje, tem a obrigação de ganhar para decidir a competição contra o Campinas, lá do interior de São Paulo. Amanhã tem mais detalhes em relação a esse jogo e, claro, torcendo por uma grande vitória. Repito, a obrigação do Sampaio vencer o time do Cerrado. Um grande abraço para você. E essa foi a última vez que a gente viu nessa Copa, essa vinheta aí do Jornal da Difusora na Copa. Agora vai esperar um pouquinho, daqui a 4 anos a gente traz ela de volta aqui para o nosso jornal, viu? E olha, daqui a pouco a votação da nova lei de zoneamento urbano de São Luís foi adiada mais uma vez. E ainda o Porto do Itaqui movimenta mais de 16 milhões de toneladas só no primeiro semestre de 2026, viu? Agora são 7 horas e 1 minuto, o Jornal da Difusora, segunda edição, volta já já. Tem coisa que a gente ama e nunca mudará.
Mas a nossa Imperatriz, quanta diferença! Uma cidade que nasceu para crescer, agora tem uma prefeitura que tem confiança para resolver. A Avenida São Sebastião e a Rua Euclides da Cunha receberam obras de drenagem e asfalto novo. Agora ficou bom. No Santa Inês, a prefeitura fez a rotatória do Capivara, eliminando alagamentos e melhorando o trânsito. Os bairros receberam novas unidades de saúde. A mais recente foi na Nova Imperatriz, estruturada para atender toda a região. Na educação, mais avanços. A Vila Lobão ganhou uma escola construída do zero, com salas climatizadas e aulas de robótica. E a iluminação de LED nos bairros vai melhorando a vida em várias regiões. Agora a gente anda mais tranquilo. Tem obra que muda um bairro, mas o resultado muda a sua vida. Prefeitura de Imperatriz, cidade grande. Era uma vez uma tenda encantada, onde o aroma de doces por ela exalava. 3 grandes mestres com olhar apurado desafiam competidores num jogo açucarado. São 18 confeiteiros em busca da glória, entre receitas, disputas e muita história. Mas não se engane com o cheiro no ar. Para chegar ao topo tem que surpreender, criar. Tem bolo, pressão, coração acelerado. E a cada episódio, um avental é retirado. Mas no fim dessa fábula de muita emoção, um confeiteiro amador será o campeão. E se essa história parece familiar, é porque o Bake Off já vai começar. Dia 1º de agosto você vai ver, às 9h15 da noite, aqui no SBT. Eles estão com um novo programa, Oscar Filho e Paula Nobre. Como que é pra você trabalhar com o Oscar? Eu tive muito medo dele quando ele chegou, porque ele tem uma cara de bravo. Sou nada, mas ele é muito bravo, né? Sabia que o Silvio Santos mandou ele calar a boca já? É uma sacanagem, porque o que aconteceu? Sabe quando você tá falando e você se perde? Ele esqueceu o que ele tava falando, daí eu quis ajudar, porque, né? Aí eu falei, então, você tava falando, cala a boca, quem que tava falando? Foi isso aí o editor cortou essa parte que ele esqueceu. 7h03, JD segunda edição de volta, voltando para falar sobre eleições. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral reuniu a imprensa para poder divulgar dados oficiais do eleitorado maranhense, também tirar dúvidas sobre propaganda eleitoral e mostrar toda a infraestrutura de resultados para o pleito desse ano. Durante a coletiva com as autoridades do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, foram apresentados os números oficiais do eleitorado e as principais ações planejadas para as eleições de 2026. Ao todo, o estado tem 5.186.562 eleitores aptos a votar. A maior preocupação dos TREs do TSE é a IA, né? Mas que o TSE nos preparou com resoluções, que é uma preocupação desde 2024, com resoluções, e essa resolução teve novas alterações, que garantirá comissões, cada TRE estão fazendo aqui, nós já temos uma comissão composta por uma juíza, servidores, que vão tratar exclusivamente da disseminação de desinformações. Além do número de eleitores, a Justiça Eleitoral divulgou o perfil do eleitorado maranhense. As mulheres representam 52% dos votantes, com 2.692.850 eleitoras. Já os homens somam 2.493.707. O estado também registra 117.970 jovens de 16 e 17 anos, 451.443 eleitores com mais de 70 anos e 58.773 pessoas com deficiência aptas a votar. A preparação para o pleito também inclui investimentos em tecnologia. A estrutura foi planejada para garantir uma apuração rápida e segura, inclusive em regiões de difícil acesso, com reforço na transmissão dos dados e na proteção dos sistemas eleitorais.
Desde 2022 que a gente está trabalhando para ganhar mais celeridade, consequentemente mais segurança na divulgação dos resultados, a gente está trabalhando para viabilizar a transmissão dos dados diretamente do local de votação. Tá? Na eleição passada, por exemplo, a gente utilizou em torno de 550 pontos de transmissão diretamente dos locais de votação, usando o sistema JT Connect. Agora, as próprias zonas eleitorais já pediram mais de 1.000 pontos. Tá? Então, com isso, a gente espera que a gente tenha um ganho significativo na divulgação final dos resultados da eleição. As regras da propaganda eleitoral também ganharam destaque. Conteúdos produzidos com inteligência artificial deverão informar o uso da tecnologia. Conteúdo com desinformações, isso é proibido. Nós temos os canais de denúncia. O próprio TSE, para desinformação, né, tem lá o CIAD. É um canal que diretamente ele recebe essa denúncia e ele incrimina o provedor. Se aquilo é irregular, aquela página será derrubada, né, pelo próprio provedor. Agora, se a pessoa usou IA, né, mesmo que aquele conteúdo contenha críticas, né, a candidato, a Justiça Eleitoral não vai agir de ofício. Alguém que seja ofendido tem que reclamar para os juízes auxiliares, que são responsáveis pelo poder de polícia na internet, agir. Então, quem se sentir ofendido tem que entrar com uma representação. As medidas anunciadas integram a preparação para as eleições de 2026 e, segundo a Justiça Eleitoral, buscam assegurar um processo transparente e confiável para os eleitores. O TRE, nós estamos preparados para cada eleição. Toda eleição é uma história diferente, né? E nessa, nós estamos aqui com a internet, que traz a IA, que traz a fake news, e tudo isso nós estamos trabalhando para que a gente possa cada vez mais demonstrar e deixar a nossa transparência para que a população julgue o nosso trabalho. É um trabalho sério, correto, e a gente tem que coibir esses abusos. Mais uma vez, a votação da nova lei de zoneamento urbano aqui de São Luís foi adiada. A Câmara Municipal pretende votar essa pauta somente agora em agosto, depois do recesso parlamentar. Prevista para esta segunda-feira, a votação sobre a nova lei de zoneamento urbano de São Luís foi retirada de pauta pela Câmara Municipal. Isso ocorreu por conta de algumas discussões que ainda estão acontecendo nas comissões da Casa, como a de Orçamento e a de Meio Ambiente. A partir desses debates, o texto do projeto de lei deve ser finalizado, votado e encaminhado para a sanção do Poder Executivo. A proposta recebeu cerca de 130 emendas durante a sua tramitação no Parlamento Municipal. O principal ponto de discordância entre os vereadores é relativo à zona rural da capital. Dentro dessas emendas tem alguns pontos específicos e críticos que é no tocante à zona rural da nossa cidade. Nós temos que ter muita responsabilidade com isso e o vereador Raimundo Penha, presidente da Comissão de Orçamento, ele está pautando e versando sobre esta matéria. Então, com muita tranquilidade, com muita prudência, sobretudo muita técnica, a gente vai conseguir pautar no decorrer dessa semana esta matéria. Nós temos 130 emendas e é normal isso numa casa legislativa, numa casa de 31 vereadores, que essa pauta seja estendida e muito bem debatida. Uma das comunidades sobre as quais está a maior discussão na Comissão de Orçamento é a de Tauá-Mirim. O projeto original prevê que a região seja uma zona de proteção especial, focada na preservação ambiental, onde não poderiam ser erguidas grandes construções. Durante a tramitação, foi apresentada uma emenda para a requalificação da área como uma zona mista, nesse caso permitindo a instalação de empreendimentos de porte maior, como indústrias. O presidente da comissão defende uma escuta maior das pessoas que residem na área e de especialistas. E isso tem muito impacto para quem mora lá. As pessoas que moram lá, a gente precisa ouvi-las, saber qual é o tipo de desenvolvimento que elas querem para onde elas moram. Elas querem preservar o tipo de atividade que elas fazem hoje ou elas querem que outras atividades sejam instaladas. Então é uma discussão muito séria, onde nós precisamos ouvir os envolvidos, onde nós precisamos ouvir especialistas e entregar para a cidade. Mais do que entregar rápido, entregar uma legislação que seja moderna e adequada. Na prática, a legislação influenciará diretamente questões como a preservação dos manguezais, rios e áreas rurais, o abastecimento de água, a expansão industrial, o crescimento imobiliário e, consequentemente, a qualidade de vida da população. Mas a gente tem que tratar as coisas com muita serenidade. Serenidade no sentido ambiental, serenidade no sentido de desenvolvimento
desenvolvimento da construção civil, de números, na verdade, se você for citar, que são inúmeros tópicos. Eu concentrei muito as informações em relação ao meio ambiente, que a gente tem que viver no equilíbrio, respeitar o nosso meio ambiente, a gente vive numa ilha, a gente tem que dar essa atenção primordial e ser muito cirúrgico nessas análises. Lembrando que a matéria foi aprovada em primeiro turno no começo de junho. A previsão é que o tema volte à pauta da Câmara Municipal no início de agosto, com o encerramento do recesso parlamentar da Casa. O Porto do Itaqui movimentou uma média de 90 mil toneladas por dia no primeiro semestre desse ano, segundo o balanço que foi divulgado pela EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Eu vou falar ao vivo com a Thalia Frazão, porque esse é mais um dado que coloca o Porto do Itaqui entre os principais portos do mundo, né, Thalia? É exatamente isso, Giovanni. E um dos responsáveis, né, por toda essa movimentação durante esse primeiro semestre de 2023 é o granel 26, é o granel sólido, que permanece como o principal segmento de movimentação do porto, somando mais de 12 milhões de toneladas nesse semestre. A soja também lidera, e aí alcançando cerca de 8,5 milhões de toneladas movimentadas nesse período, representando mais de 51% das cargas totais e consolidando o Porto do Itaqui como o segundo maior corredor logístico de exportação de soja de todo o país. O semestre também trouxe aí crescimento expressivo em alguns segmentos, como por exemplo, em comparação com o ano passado, o alumínio nesse ano ele saltou para 75%, o cobre ele cresceu aí cerca de 15% e o milho 4%, além do fertilizante que também avançou em cerca de 2% e chegando aí a cerca de mais de 2 milhões de toneladas durante todo esse primeiro semestre de 2026. Janeiro foi um dos pontos altos do período. Em comparação com o mês do ano passado, né, de 2025, o mês registrou um volume de 44% superior ao ano passado, impulsionado principalmente pelo granel sólido. Giovanni. Thalia, muito obrigado pelas informações. Porto do Itaqui é um gigante que nós temos aqui no Maranhão, né? Começaram hoje as mudanças no trânsito da Avenida São Carlos, aqui na capital. Essa intervenção faz parte do cronograma de ampliação da Avenida Litorânea e promete reordenar o fluxo ali no bairro do Olho d'Água. Nesta etapa das obras, um trecho da Avenida Litorânea opera com estreitamento de pista para execução dos serviços. Já a descida da Avenida São Carlos, para quem vem da estrada do Araçagi em direção à Litorânea, passa a funcionar em sentido único. As alterações foram adotadas para garantir segurança durante a interligação entre a Avenida Litorânea, a MA 203 e o novo trecho da avenida. Essa fase aqui, essa intervenção é necessária para justamente encaixar a nova litorânea, a antiga litorânea. Nós vamos encaixar uma via de 6 faixas a uma via de 2 faixas. Tá? E essa interferência é necessária para a gente concluir nesse trecho o serviço de drenagem superficiais, o serviço aqui da própria Praça de Iemanjá, tá? E os serviços de pavimentação. As mudanças no trânsito já estão em vigor e quem circula pela região precisa ficar atento à nova sinalização e respeitar os desvios implantados ao longo do trecho. A previsão da Secretaria de Estado da Infraestrutura é que o tráfego seja totalmente normalizado no dia 29 de agosto, após a conclusão desta etapa da intervenção. Enquanto as alterações permanecem, as equipes trabalham na execução da drenagem profunda e superficial, além da interligação das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na sequência, o cronograma prevê os serviços de pavimentação, urbanização, implantação de canteiro central, calçadas, instalação de novos postes de iluminação pública e execução das sinalizações horizontal e vertical. A obra faz parte do projeto de expansão da Avenida Litorânea, que vai criar uma nova ligação entre São Luís e São José de Ribamar, ampliando a mobilidade urbana, melhorando a fluidez do trânsito e oferecendo uma nova alternativa de acesso para milhares de motoristas que utilizam diariamente esse corredor viário. Toda ação é feita para que tenha um conforto futuro, né? Vai ter um pequeno
um pequeno desajuste na volta para casa, mas venha com cuidado, vai estar sinalizado, vai ter agente de trânsito, né? Nós procuramos deixar as avenidas Rio Claro e Alameda Mearim sinalizadas para que ninguém tenha problema para voltar para casa. A Justiça do Maranhão entendeu que o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, pode sim apreender e levar a leilão os veículos com atraso do pagamento do IPVA. Quem vai trazer para a gente os detalhes dessa decisão é o Bial Mendes, que está com a gente aqui mais uma vez, né, Bial? É verdade. É uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui de São Luís que rejeitou uma ação popular. Essa ação popular, Giovanni, ela questionava essa atuação do DETRAN, dizendo que seria mais uma forma de cobrar imposto do cidadão e o carro seria apreendido. Os autores alegavam que essa apreensão e o leilão de veículos com débitos de IPVA seria uma forma indireta de cobrança de impostos e poderiam violar princípios constitucionais. Mas a Justiça, ela rejeitou essa alegação. O juiz Douglas de Melo Martins disse que a medida está relacionada à falta de licenciamento do veículo e não à cobrança direta do tributo. A sentença destaca que o licenciamento anual é obrigatório para que o veículo possa circular e que a falta de pagamento do IPVA pode impedir a emissão do documento. O magistrado também ressaltou que a fiscalização de trânsito tem como objetivo verificar regularidade do veículo e não cobrar imposto. Com a decisão, foram mantidas as validades das apreensões dos leilões realizados pelo DETRAN, com base nas regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, a fiscalização, ela continua e aquela ação movida, feita por uma ação popular, ela acabou sendo rejeitada pela Justiça. Volto com você. Tá certo, Bial. Muito obrigado pelas informações, viu? E agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem a resenha com o Ricardo Marques. Agora são 7 horas e 17 minutos. Jornal da Difusora, segunda edição, volta já e a gente vai estar aqui esperando. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. As informações circulam com tanta velocidade que fica difícil acompanhar o que é verdade e o que não é. E quem espalha desinformação pode se aproveitar disso. Antes de compartilhar, cheque as informações em fontes oficiais e, na dúvida, não compartilhe. Lembre-se, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Ratinho tá naquele pique. Se você não sacou ainda, aqui o papo é reto. Esquece. No 10 ou 1000 só tem hit. Tá legal. Hoje, 10 da noite, programa do Ratinho. Você sabia que no Mais SBT tem canais ao vivo de graça? São 10 canais pra família inteira aproveitar. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. Hoje, após o de noite, aqui o Mesquita te leva para conhecer lugares incríveis. Que emoção incrível. Pisa fundo e vem com a gente. Legal demais. Operação Mesquita. Nós estamos aqui para contar que a Copa do Mundo é só o começo e que em 2026 o SBT ainda vai levar muita diversão, emoção, informação e esporte para sua casa. Mas calma, você acha que é só isso? 45 anos de SBT e é uma honra poder fazer parte desse momento. E no segundo semestre nós vamos entregar ainda mais, hein? Vem pra cá, vem pro Viva a Noite. Duelo de Gerações 3.0. Vocês pediram tanto plateia? Agora tem interação da plateia, novas dinâmicas, novas provas em Duelo de Gerações. Vamos ver no que vai dar. E vocês sabem que aqui no Domingo Legal a gente sempre inventa alguma coisa e já estamos com um novo quadro saindo do forno. Quem sabe, sobe! Tá pronta pra jogar? Sim. O Roda Roda continua fazendo aquilo que o SBT mais sabe: distribuir prêmios. E se tiver muito difícil de achar a palavra, fica tranquilo, que tem sempre uma ajudinha. E a partir de agosto, nós estamos preparando atrações pra lá de especiais, com novos quadros e, claro, contando sempre com o seu carinho e a sua participação no programa Silvio Santos. Eu só não tô entendendo por que eu tenho que falar depois da Patrícia também. Ah, já deve ter trocado a gente de horário de novo, né? Daqui a pouco o pessoal do Bake Off explica. Vambora.
eles vão continuar animando as nossas noites, mas a partir do dia 1º de agosto, o reality show mais gostoso da TV brasileira está de volta. Olha, o segundo semestre do SBT promete muito. E é por isso que a gente está aqui, para continuar levando diversão e alegria para você e sua família. SBT, a TV mais querida do Brasil. Jornal da Difusora, segunda edição, está de volta para começar agora a nossa resenha, a primeira da semana, com a participação do meu amigo e jornalista Ricardo Marques aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Giovanni. Deixa eu aproveitar logo aqui o início e dar um abraço aqui no José Ribamar Silva, está lá na cidade de Viana, acompanhando a gente pelo YouTube, viu? E também o meu colega advogado Antônio de Paula, aqui em São Luís, está lá no Bosque das Palmeiras, no bairro Aurora. Abraço a todos, obrigado pela audiência. Pessoal do posto do São Francisco ali de gasolina ali me parou para me perguntar hoje se a gente ia fazer o nosso debate. Eu falei que com certeza não tem uma data ainda, mas é uma informação que a gente vai passar assim que a TV Difusora e o Grupo Difusora definir aí as datas certinho junto aos candidatos. A gente vai estar aqui passando essas informações também. Pessoal, está todo mundo assistindo a resenha, viu, Ricardo? Todo mundo. É impressionante, né, Giovanni? Como o pessoal gosta desse... Aqui, né, o pessoal tem essa tradição de consumir essa informação, né, no estilo de resenha, de opinião e tal. Que bacana. Vamos lá, né? Então vamos começar, né? O pessoal está aí esperando a gente. E, Ricardo, eu queria começar falando que a partir de hoje, né, a gente entra nesse período de convenções partidárias e aí a gente já tem os eventos marcados, né? Até mostrando um pouco mais cedo aqui no Jornal da Difusora essas definições. E o Missão vai ser o primeiro partido a oficializar o pré-candidato ao governo do Maranhão, confirmação do nome do André Luiz, a previsão, né, de fazer essa convenção amanhã, dia 21. Depois, no sábado, dia 25, tem o MDB, que deve confirmar o Elias Brandão, né, para o governo do estado. No dia 29, o PSTU vai fazer a sua convenção, que deve trazer o Saulo Arcângeli para essa disputa. No dia 1º de agosto vai ser a vez do PT lançar Felipe Camarão, passou essa informação em primeira mão aqui para a gente quando foi entrevistado pela nossa bancada. E nos bastidores acredita-se que o PSD deva realizar a sua convenção só lá no dia 5, último dia do prazo, para confirmar Eduardo Braide como candidato. Eu tentei falar agora há pouco com o pessoal do PSOL, só que não existe ainda uma definição para essa data da convenção que pode lançar o Enilton Rodrigues. Ricardo Marques, o que dá para a gente analisar a partir disso? Olha, a pré-candidatura do Enilton está escapulindo pelo ralo, viu? O Enilton participou agora, nesse final de semana, do encontro nacional do PSOL, com a direção do PSOL nacional, e lá ele manifestou a pressão, né, de que o PT está exercendo sobre o PSOL para tirar a pré-candidatura do Enilton e oferecer lá uma vice, lá na chapa do Camarão, né? Então, dificilmente o PSOL terá candidato, né? O próprio pessoal da ala do Enilton, porque o PSOL é igual o PT, né? São várias alas e eles brigam lá o tempo todo, é um PT2. E o que se sabe é que a possibilidade de o PSOL entrar água na pré-candidatura do Enilton. Agora a gente precisa registrar que as convenções, às vezes o que as convenções decidem nas festas convencionais, né? Aquela festa da democracia, quando os candidatos são referendados pelos filiados do partido, aí sai de lá o nome dos candidatos ao governo, Senado, deputados federais, deputados estaduais, as alianças constam lá nas atas partidárias, né? Às vezes vários partidos fazem uma só convenção, também é possível, desde que as atas sejam individualizadas, né? Agora, às vezes, o que sai da convenção não vira realidade, né? Porque o que conta é o que é registrado, é a ata que é registrada lá no TRE, né? E eu já vi convenções aqui no Maranhão, municipais, mas vi, de que a convenção mostrou uma coisa e a ata trouxe outra, porque houve nova formatação, novos acordos que redirecionam a posição dos partidos, né? Isso é ilegal? Não, não é.
É legítimo, né? Porque o que consta é o entendimento dos partidos. Agora, precisa a ata, mesmo que ela seja diferente daquilo que se assistiu na convenção, precisa que ela seja chancelada pelos convencionais. Eu já vi candidato ser anunciado no palanque e esquecerem de colocar o nome dele na ata, assinada por todo mundo ali. Enfim, isso é uma outra história para uma resenha bem mais longa aqui que a gente pode trazer. Ricardo, nesse fim de semana, o nome o ex-senador Roberto Rocha, ele fez uma postagem enigmática, quase que eu estou antecipando o assunto aqui, dizendo que muita coisa está acontecendo nos bastidores da política maranhense, enfatizou o seu próprio histórico de luta, também muita coragem, disse que vai fazer revelações bombásticas. E aí vale a gente lembrar que o Roberto Rocha ele teve um revés ali quando perdeu o PSDB aqui no Maranhão, foi para o Novo com a intenção de buscar uma vaga no Senado, mas foi preterido aí com a escolha do Laércio Bonfim para se juntar ao Eduardo Braide. O que será que o Roberto Rocha tinha para falar, hein? Ou tem para falar, né? O Roberto Rocha sabe muito, né, de bastidor da cena político-partidária aqui do Maranhão. É um arquivo vivo, digamos assim. E, de fato, foi preterido, né, pela direção do Partido Novo. O Roberto é um nome de muita densidade eleitoral, é um nome que as pesquisas colocaram isso, né, enquanto pré-candidato ao Senado, ele sempre pontuou muito bem, e enquanto uma possível pré-candidatura ao governo do Estado, ele também pontuou bem. Ou seja, é um nome que o Partido Novo teria ali até para quebrar essa polarização entre o Orleans Brandão e o Eduardo Braide, né? Contudo, o pessoal parece, de fato, inclinado a seguir com o Eduardo Braide. E como fica o Roberto Rocha? Provavelmente fora da disputa, né? E você não acha que podem lançar, o Novo pode lançar essas duas candidaturas? Não existe nenhuma possibilidade disso acontecer? Se fechar formalmente com o Eduardo Braide, não pode, né? Tem que se fechar formalmente, tem que ir com o Laércio, porque a outra vaga já está lá com o André Fufuca, né? Agora, se não fechar formalmente, aí pode, né? Vai embora, o Laércio pode ir para onde ele pretende ir e o Roberto Rocha procurar o caminho dele. De todo modo, isso mostra também que o ex-senador deu uma cochilada no tempo, né? Passou muito tempo sem dizer que tinha pretensão de se candidatar. As pesquisas o apresentaram com muita viabilidade de disputa, e aí foi que ele se motivou. Pegou o PSDB, né, que era historicamente presidido pelo Sebastião Madeira aqui no Estado, não segurou o PSDB, aí foi para o Novo, mas não como um dirigente, né, como um filiado. E aí a situação do Novo desandou. Está numa encruzilhada aí. Aliás, não é nem encruzilhada, é um beco sem saída. Está complicada a situação, a gente fica nessa ansiedade para saber também o que o ex-senador tem para falar sobre essas movimentações políticas aqui e até para a gente poder também entender o que aconteceu dentro do Novo, né? Porque a gente até trouxe aqui que semana passada eu tentei por diversas vezes falar com o Leonardo Arruda, o presidente do Novo aqui no Maranhão, mas sem sucesso, né? Até adiantei para ele o assunto, né, que eu queria tratar com ele, mas não tive nenhuma resposta dessas movimentações que levaram o Novo para essa união com o Braide, de como isso aconteceu, como foi o diálogo para escolher Laércio e não Roberto Rocha para essa vaga. Giovanni, é impressionante como os políticos, né, a grande maioria, mas é grande mesmo, aí coisa de 95%, não gosta de tratar de assuntos espinhosos, digamos assim, né? Se fosse um fato, uma pauta favorável, ele te ligava de manhã, de tarde, de noite, beleza. É impressionante. Não, mas eu não posso reclamar não, porque a maioria do pessoal que a gente mantém contato sempre atende, está sempre ali trocando uma ideia, até ajudando a gente a conduzir também a nossa resenha, viu, Ricardo? Agora, falando em mensagem enigmática, aí, quem também postou uma mensagem cheia de mistério nesse fim de semana foi o deputado federal Duarte Júnior, ele que é pré-candidato ao Senado pelo Avante. Ele disse que só Deus sabe o que se passa na cabeça dele nesse momento, que desistir nunca foi, nunca vai ser uma opção na vida dele, Ricardo. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Enigmática a mensagem do Duarte, né? Duarte que tentou se viabilizar como pré-candidato à reeleição
uma reeleição à Câmara Federal que seria, eu diria até pule de 10, seria muito, muito tranquila. Não conseguiu legenda, foi para um, foi para outro e os partidos fecharam as portas. Conseguiu ali chegar, mas aí saindo para a federal, porque a nominata do partido é uma nominata que não é tão competitiva, né? Embora ainda assim o nome do Duarte seja um nome competitivo, a despeito da nominata, que eu não conheço a nominata partidária do Duarte. Agora sim, o Duarte Júnior também precisa rever algumas posições, né? Porque de toda essa rejeição dos partidos ao nome de um político que é jovem, político que tem voto, um político que sabe se movimentar, sabe se colocar. Tem bandeiras super importantes. Tem bandeiras muito importantes e é muito importante o político ter bandeira. O Duarte Júnior tem. E é muito eloquente, sabe se expressar, se expressa com facilidade. Mas essa coisa, me parece, isso está muito claro, que ele tem dificuldade de relacionamento interno com a classe política. Com a classe política, nos partidos, né? Carisma popular, mas falta esse trato com a classe política. E precisa ter, né? A gente sabe que a política é a arte do diálogo. Ou você dialoga, ou você pede para sair, está fora do jogo. A primeira eleição que se vence é dentro do partido. E só para a gente amarrar esse assunto, o Duarte falou que há tempo para tudo, tempo de falar, tempo de calar, tempo de paz e também tempo de guerrear. Ele falou nessa mensagem. Aí o grande problema, Ricardo, é que nessa pretensão do Duarte buscar uma vaga para o Senado, ele acabou desarmando todas as bases eleitorais dele, né? Perdeu, inclusive, o apoio de Passo Lumiar, que agora vai votar, e o Fred Campos vai votar junto com Iracema Vale, e é uma retirada de apoio ali que pode fazer muita falta, viu? Faz muita falta. Primeiro porque não volta, né? Primeiro porque é um colégio eleitoral importante. E segundo, porque é o apoio de um prefeito que está aí muito bem avaliado, um prefeito que hoje certamente é o prefeito melhor avaliado que nós temos no Estado e que tem um controle absoluto ali, né, sobre o grupo que ele lidera em Passo. Tanto deve fazer a esposa. Outro dia ele trocou 10 vereadores, né? Uma demonstração cabal de que é o grande líder do grupo, né? Tem o irmão na primeira suplência do senador Everton para a reeleição, deve fazer a esposa deputada estadual. Complicada essa situação aí. Agora, Ricardo, falando aí na disputa no Senado, olha só, nesse fim de semana ganhou ainda mais força o nome da ex-governadora Rosiana Sarney como pré-candidata ao Senado pelo MDB. Até isso que eu estava querendo trazer para cá, que a gente estava falando dessas possibilidades aí de desenho ao Senado. O jornalista Marco Dessa, ele esteve com ela e trouxe a informação de que ela está animada com essa possibilidade e que ela vê 2 pontos essenciais que estão abrindo esse caminho para Rosiana Sarney. O primeiro é o bom desempenho nas pesquisas, né, que a gente sempre traz aqui, Rosiana Sarney sempre pontuando muito bem entre as 3, 4 primeiras colocadas das pesquisas. E o segundo, Ricardo, é a indefinição da Federação União Progressista para essa disputa ao Senado. Hoje a gente tem Pedro Lucas Fernandes e André Fufuca, cada um num palanque diferente. Eu acredito que existe a possibilidade da federação não caminhar com ninguém, lançar os 2 apenas candidatos ao Senado, e aí, de uma maneira não oficial, cada um sobe no palanque que quiser, e isso abriria uma vaga para a Rosiana entrar como a candidata do MDB, que é o partido do Aliança. O que você acha disso? Essa situação que você expôs, ela é o que eu comentei outro dia, lá no expediente final da Difusora News. Não pensem que o Pedro Lucas e o André Fufuca vão se engalfinhar para decidir para onde vai a Federação União Progressista. Não vão, eles se relacionam muito bem, nasceram e cresceram juntos na política. E a federação, ela é essa coisa do meio, né? Um que um não quer, 2 não fazem? Exatamente. E assim, com a polarização da eleição aqui no Maranhão para o governo do Estado, fica muito incerto o resultado, né? Não se dá para cravar o resultado da eleição para o Palácio dos Leões, por conta das movimentações que a gente está acompanhando. Nós teremos uma eleição renhida, muito disputada,
que vai exigir sangue no olho. Aí, meu irmãozinho, se a gente se entende, tu vai para um lado, eu vou para o outro. A gente fica com um pé num barco e um pé no outro. Se o meu lado der bom, eu te puxo. Se o teu lado der bom, tu me puxa. Isso é o pragmatismo do Centrão, né? O Centrão tem essa habilidade, né? Agora, a Rosiana Sarney, é impressionante a força que ela tem numa eleição majoritária, né? Porque a Rosiana vai em cima e vai embaixo, uma hora ela é candidata, outra hora não é mais. Eu conversei com a família achou melhor que eu vá cuidar da minha saúde, não sou mais, eu não tenho pretensão, PPP e tal. A gente vai apoiar o Hildo Rocha para federal, vamos apoiar uma sobrinha para estadual e para o governo nós vamos com o Orleans Brandão. Ponto. Só que não era o ponto final, né? Porque ela retornou esse final de semana nessa conversa com o Marco Dessa, que é um jornalista sério, muito bem informado, e ela disse que pode voltar ao jogo, né? Agora, por que a Rosiana pode voltar ao jogo? Claro que o fator pesquisa é um fator que dá robustez para essa decisão, né? Mas não é o determinante, né? O determinante é essa situação de instabilidade aí na Federação União Progressista, porque o Orleans precisa ter um palanque cravado com ele, né? Não estou dizendo aqui que o Pedro Lucas vai fazer jogo mole ou que o Fufuca também vai fazer jogo mole do outro lado, não é isso. Mas precisa ter lá o candidato, os candidatos, no caso são 2 ao Senado, irmanados, inclusive, na propaganda do horário eleitoral. Porque senão, numa eleição dessa, difícil, que está, inclusive, difícil para o Lula, aqui no Nordeste. A revista Veja divulgou agora, no final de tarde. E se ele não abrir o olho, vai ficar ainda mais complicado, né? A situação do Lula. O Lula tem 55% dos votos válidos, de acordo com a pesquisa Quest, divulgada agora há pouco pela Veja, aqui no Nordeste, né? Repare, o Lula teve 71%. Ele precisa manter os 71% e brigar para aumentar esse índice, porque essa eleição que está se apresentando aí no horizonte é muito difícil. Giovanni, é o segundo turno da eleição presidencial. Independentemente de quem seja o outro candidato da direita, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, independentemente, porque antes era só o Flávio Bolsonaro, que empatava tecnicamente com o Lula. Mas agora, independentemente do candidato da direita, seja ele quem for, há um empate técnico do Lula com os 3. Imagina aí o grau de dificuldade que vai ser essa eleição. E aí é onde entra aquele meu entendimento que diz que a turma aqui, leia-se os dinistas, estão atrapalhando a reeleição do Lula da Silva. Até para a gente só finalizar esse assunto, eu acho impressionante como o simples fato da ex-governadora Rosiana Sarney ventilar o nome dela para essa disputa, como muda o jogo, mudam todas as análises, né, desse cenário, de como fica aqui e lá. Agora, Ricardo, depois do rompimento lá de Rio do Amaral, prefeito de Imperatriz, que a gente trouxe com detalhes aqui na semana passada, o governador Carlos Brandão, ele fez questão de se pronunciar num vídeo sobre o trabalho que o governo do estado realiza lá na cidade de Imperatriz, e ele diz que, independentemente de política, uma coisa não muda, que é o compromisso lá com a cidade. Eu vejo isso como mais um gesto, né, de que houve uma ingratidão muito grande do prefeito Hildo, você não acha? Com certeza, com certeza. E o povo de Imperatriz também acha, né? O Hildo foi participar de um evento esportivo no estádio, lá, Frei Epifânio da Abadia, e na hora que ele foi discursar, irmão, choveu vaia. Mas foi uma vaia estridente, que repercutiu, está aí nas redes sociais, em blogs, enfim. Foi uma situação vexatória. E o Carlos Brandão, eu estava ouvindo uma fala do Hildo Rocha, do Aloysio Mendes, o Aloysio Mendes dizendo a diferença que é o tratamento
do Palácio dos Leões com os aliados, com deputados, com prefeitos, agora na gestão do Brandão, comparando com as gestões passadas, né? Diz que agora todo mundo tem acesso ao palácio, tem acesso ao governador, as portas do palácio estão abertas. Isso é fato, a gente vem acompanhando isso. E toco naquele ponto que também é notório. O governo do Brandão é o governo que mais trabalhou por Imperatriz e região sul. Acho que não tem cidade que teve tanto investimento. Não tem nem comparação. Não dá para você comparar as ações do governo Brandão em Imperatriz com as ações de governos passados. Não tem. Ricardo, só uma informação. O ex-deputado, prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa, ele acabou de se licenciar do cargo de prefeito, viu? Numa publicação que ele acabou de fazer, eu estava até atualizando aqui, eu estou tempo para ver se ele fazia, que ele disse que faria um anúncio importante. Me licencio do cargo de prefeito para me dedicar integralmente à caminhada e ao fortalecimento das pré-candidaturas de Orleans Brandão ao governo do estado, o Everton Rocha ao Senado e Pedro Lucas ao Senado. No lugar dele vai assumir o vice-prefeito, o Nelson do Nanchi, lá na cidade de Tuntum, viu? É um reforço muito importante aí na coordenação do Orleans, né? É um prefeito bem avaliado, faz uma gestão com alto índice de aprovação e é um prefeito que tem posição, né? Você vê que ele anunciou, desde sempre, ele é um aliado histórico do senador Everton Rocha, né? Desde sempre ele anunciou que o Everton Rocha seria o seu candidato ao Senado. E aí ele se anunciou também como o candidato ao governo, Orleans Brandão, e anunciou que apoiaria o Laésio Bonfim para a outra vaga ao Senado. Só que o Laésio, quando anunciou a aliança com o Braide, que vai no palanque do Braide, ele, Fernando Pessoa, foi e disse, aí não dá para mim, porque eu tenho um lado, o meu lado é o Orleans Brandão, então comunicou para o Laésio, e o Laésio entendeu, é do jogo, porque você tem que ter lado, sabe? Coerência, né? Coerência. Você tem que ter postura. Eu estou contigo, meu irmão. Como é que eu fico, né? Pois é mais uma atitude que a gente precisa reconhecer como louvável do Fernando Pessoa, prefeito de Tuntum. É isso aí. Tem mais assuntos, vamos deixar para amanhã umas pautas que nós trouxemos aqui, já tocou nossa sirene. Tempo esgotado, Ricardo Marques, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Semana começando. Sempre bom, Giovanni, sempre bom. O Jornal da Difusora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. A gente volta amanhã, sempre a partir das 6h30 da noite. Então, uma ótima noite para você e até lá. Era uma vez uma tenda encantada, onde o aroma de doces